Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quarta-feira, a PEC que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O governo, que é contra o projeto, chegou a tentar atrasar a votação. Apesar disso, a proposta foi aprovada por 39 votos favoráveis e 18 contrários. O texto proíbe decisões tomadas por um único magistrado que suspendam a eficácia de leis ou suspendam atos dos presidentes da Câmara, do Senado e da República. Pela proposta, as decisões individuais que suspendam leis continuarão permitidas apenas durante o recesso do Judiciário em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável. Nesse tipo de situação, caberá ao presidente do tribunal tomar a decisão monocrática. A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa instalar uma comissão especial no prazo de 40 sessões. Depois, a proposta pode ser votada no plenário da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça também deu aval à PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo. O projeto quer possibilitar aos deputados e senadores anular essas determinações se eles avaliarem que os ministros invadiram as competências do Legislativo ou que criaram uma norma jurídica geral e abstrata. Agora caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, instituir a comissão especial para discutir o conteúdo da proposta. Além disso, a CCJ também aprovou, há pouco, a proposta que estabelece a possibilidade do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que usurpem as competências do Congresso. Silvio Navarro, sua análise, Silvio, sobre esse pacote anti-STF, positivas as medidas? Sim, são muito positivas, era esperado, esse pacote avançou logo depois do primeiro turno, o que também acontece dentro do calendário esperado, porque os deputados estavam dedicados, se dedicando às eleições municipais, poucos concorreram a prefeituras, mas a maioria tinha os seus apadrinhados ou padrinhos políticos nas urnas, e a eleição para prefeito é muito importante para o deputado federal, pensando na reeleição. Então, era esperado que isso acontecesse, que passasse pela CCJ, tinha maioria, é uma maioria formada por partidos da direita, com o apoio de um centrão, mas um centrão que apoia essas pautas, assim como apoia, por exemplo, a anistia aos presos do 8 de janeiro. É só questão de tempo. E uma comissão presidida pela Carolina Detoni, que faz uma brilhante atuação, a exemplo do que foi, por exemplo, a Bia Kicis, quando passou pela CCJ. O Arthur Lira fez tudo isso andar, fez esse pacote andar desde agosto, colocou, destravou, acho que o verbo é esse, destravou desde que o Supremo Tribunal Federal resolveu interferir na liberação de emendas parlamentares, resolveu colocar a sua mão ali, num cabo de guerra que é entre o Palácio do Planalto, o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Sempre foi assim. Mas o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu se meter nessa confusão. O presidente da Câmara não gostou, é o principal defensor quando se fala em emenda parlamentar, no bolo de recurso público, e fez andar este pacote. Agora, o caminho para o plenário é um pouco mais longo, porque passará pela eleição do sucessor do Arthur Lira. O candidato dele hoje é o Hugo Mota. O Hugo Mota tem se dado declarações e nos corredores com os deputados com quem a gente conversa diariamente, Brown, eles dizem que o Hugo Mota é favorável a toda essa cartilha, toda essa pauta. Porém, ele vai aguardar a votação na virada da legislatura. Ele quer a garantia de que será o novo presidente da Câmara. Então eu imagino que esse pacote só vai chegar ao plenário daqui a algum tempo. Lembrando também que a principal proposta que você trouxe na abertura do enunciado é uma PEC. Portanto, precisa de quórum qualificado. São 308 votos em plenário. Não é pouca coisa. Estava na hora, né, Augusto, de uma reação parlamentar aos avanços do Supremo Tribunal Federal, né? A menor dúvida, é isso que tem de fazer o tempo todo. O tempo todo. O Congresso é que faz as leis. Não é o Supremo que legisla, muito menos um ministro recorrendo a decisões, monocráticas, como eles chamam, decisões solitárias, individuais. Ele faz a lei, ele alega qualquer coisa e prende e arrebenta. O Congresso é que faz as leis e só o Congresso pode salvar o Brasil
dessa insegurança jurídica, política, eleitoral em que o judiciário meteu o país. Aliás, o judiciário, já estou sendo injusto aí, porque o desconforto, para dizer o mínimo, entre os juízes das instâncias inferiores, e os juízes de verdade, né? Os do Supremo são ministros. Os juízes das instâncias inferiores estão profundamente, se sentem num profundo desconforto com o que faz o Supremo. Eles já vão sentindo que não tem, vai perdendo a importância. A decisão em primeira instância não significa nada. Pode ser modificada pelo Supremo e, sobretudo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele continua achando, dando a impressão de que o Brasil hoje se anima com o cumprimento da lei. Olha como o brasileiro pede pouco. Sim. Nós queremos que eles cumpram, respeitem a Constituição e cumpram as leis. Isso já basta. E ele faz isso, quando ele parece que vai fazer isso, aí ele põe alguma coisa no meio. Vai conceder o benefício que a lei estabelece, ao ex-deputado Daniel Silveira. Aí põe ele vai continuar na prisão, só que numa colônia agrícola que nós redescobrimos agora, que ninguém mais sabia que existia. Sim. Quer dizer, isso aí é perversidade e o mínimo que o Congresso tem de fazer é acabar com isso. Diga, Piotr. Eu vou a dois aspectos técnicos. A primeira proposta aprovada, que obviamente é uma resposta a essa excrescência que hoje é institucional, o Supremo decidir por decisão monocrática de um ministro suspender os efeitos de uma decisão do Congresso, seja do colegiado ou do Executivo, essa parece ponto pacífico, acho que tem muito potencial para ir adiante. A segunda, que gerou um certo incômodo do meio jurídico, entendendo que, mas o Supremo então vai decidir e depois o Congresso pode rever. Mas veja a tecnicidade do Congresso Nacional e a preocupação com obedecer à Constituição e o que prevê a Constituição. Diz aqui que é o seguinte: o projeto quer possibilitar aos deputados e senadores, os representantes do povo, anular determinações dos ministros se eles avaliarem que os ministros do Supremo invadiram as competências do Legislativo. A Constituição não permite que o Supremo legisle ou invada a prerrogativa de outro poder. Ou seja, é baseado num argumento técnico. Depois segue aqui. E também a norma prevê que, por exemplo, se o Supremo criar o que eles chamam de uma norma jurídica geral e abstrata, o que é uma norma geral e abstrata? É esse novo constitucionalismo do Barroso, essa coisa principiológica. Não, a Constituição tem regra, então ela não pode ser geral e abstrata, ela é específica. Lei diz exatamente o que pode, o que não pode, qual a punição se você, por acaso, não seguir a lei. O Congresso está sendo extremamente técnico nessas duas emendas constitucionais aqui, porque está apenas obedecendo à Constituição ou fazendo valer a Constituição sobre este abuso e arbítrio que tem sido ou proveniente do Supremo Tribunal Federal. São decisões técnicas do Legislativo e isso chama atenção e, obviamente, é motivo de, convenhamos, um alento nesse instante. Claro que tem um longo caminho ainda, são emendas, são propostas à Constituição, tem lá os 3/5, ou seja, 2 votações na Câmara, no Senado, mas é importante que o Congresso reaja e comece a reagir de forma muito técnica aqui.